embora existam diferentes interpretações, alguns chamavam de golpe de 64, outros chamavam e ainda teimam em chamar de revolução. Embora alguns dissessem, era um mal necessário, né? Outros dizem que foi, né, realmente tortura e que isso é um crime. Né? A inegável verdade é que nós tivemos um custo humano e que isso foi sim uma ditadura e que isso sim foi um processo violento. Não está sujeito à interpretação o fato de que crianças foram torturadas, por exemplo. Como, né, a gente vai ver quando fala aqui desse cara que tem um nome que ele não gosta, esse nome não é revelado nesse capítulo, que é mais um daqueles mistérios que fica lá para o final. Só que lá no capítulo 9 a gente descobre qual é o sobrenome que ele odeia. E o sobrenome que ele tem e que ele odeia é Fleury. É o nome, né, Sérgio Fleury, que é um cara que comandou Esquadrões da Morte e que foi responsável por casos como o do Vladimir Herzog, jornalista, né, cujo suicídio forjado na prisão foi obra mesmo de um assassinato feito por torturadores. O caso do Frei Tito, que é um religioso que depois de violentamente torturado acaba cometendo suicídio. E o caso mesmo do menino Carlos Alexandre, por exemplo, que era uma criança que tinha 3 anos à época em que foi torturado por esses bandidos. Então, só para deixar bem claro que isso tudo são fatos históricos, existem documentos, existem provas. Então, a gente não pode chegar e dizer que isso não aconteceu no Brasil, e a gente também não pode chegar e dizer, como era bonito aquele tempo, que legal. Né? Isso realmente, ou a pessoa é muito ignorante, né? Ou a pessoa é realmente mau caráter quando diz uma coisa dessas. Não se pode fazer um elogio a isso, porque não existe nenhum benefício econômico que compense o custo humano que a gente teve nessa época, tá certo? Bom, na verdade, se a gente for falar em benefício econômico, também a ditadura militar foi um momento de grande endividamento externo e interno, um momento também, né, em que a gente percebe que houve muita corrupção, embora essa corrupção, ela obviamente não fosse denunciada justamente porque havia um aparato repressivo que impedia a verdade de vir à tona. Então, aquele tempo era bom. Amigo, vai estudar história, tá certo? É isso. Então a gente tem que também tentar fazer as pessoas à nossa volta enxergarem isso, porque senão a gente vive o fantasma de novo, de reprisar essas coisas. Sabe por que esses torturadores nunca foram punidos? Porque no Brasil nós tivemos a lei da anistia, que era ao mesmo tempo anistia para os guerrilheiros, né, os que combateram o regime militar, e é também a anistia para torturadores. Aqueles que lutavam pela liberdade do país e aqueles que, né, sufocavam esses movimentos, né, de revolta com tortura, eles vão ser igualmente liberados pela lei da anistia. O que acontece então? A estratégia de passa uma borracha por cima, que nada disso aconteceu. Isso é deseducar a gente para a história, é fazer a gente esquecer o que aconteceu e aí a gente corre o risco de repetir. Então fica ligado nisso, isso é um tema importante, não é à toa que o Salim Miguel toca nessas coisinhas, ainda que de maneira discreta aqui no livro. Na verdade elas não são apenas coisinhas, elas são coisas profundas e realmente importantes para a compreensão, inclusive do nosso país no estado em que ele se encontra hoje, tá certo? Por que nós não conseguimos construir bases sólidas para uma democracia? Justamente por isso. Porque nós não conseguimos superar o episódio, né, da ditadura. Então, ela talvez nunca tenha deixado realmente, né, de surtir os seus efeitos. Agora a gente está sentindo na pele isso cada vez mais forte, de novo.